porque não se sabe, só com esse estudo, se as pessoas que não praticam exercícios físicos e têm problemas cardiovasculares adquiriram o problema por não praticarem exercícios ou deixaram de fazer exercícios porque tiveram problemas. Aí surge o chamado estudo randomizado, que é o acompanhamento de uma faixa ao longo do tempo. Então se pega um grupo de jovens com 25 anos, por exemplo, e se acompanha esses jovens ao longo da sua vida. Por isso as conclusões científicas, elas têm que ser lentas. E aí vamos verificar quais são aqueles que desde cedo começaram a fazer exercícios, quais são os que fizeram pouco, quais são os que nunca fizeram exercício e como funcionou o seu aparelho circulatório e respiratório ao longo da vida. Aí nós vamos poder ter uma conclusão, que de fato, aquelas pessoas que não praticam exercício físico têm maior possibilidade, não é uma certeza, maior possibilidade de desenvolver problemas cardiovasculares do que os que não praticam. Foi assim que ao longo de muito tempo, contra muita luta da propaganda, se estabeleceu a relação entre o fumo e uma série de doenças, que são consequências dele. Esse estudo então foi feito no sentido da espiritualidade. Grupos de pessoas acompanhadas ao longo da vida. Num determinado momento se pega os componentes de um grupo e se verifica a situação, e foram aquelas ali as conclusões. Entre as pessoas que praticam alguma forma de espiritualidade, os americanos usam muito nos seus livros a expressão religiosidade. Eu particularmente prefiro a expressão espiritualidade, porque a religiosidade é um fator externo. A pessoa escolhe uma religião, um código de conduta a partir da sua evolução, do seu modo de examinar o mundo, e os ensinamentos religiosos vêm de fora, a espiritualidade vem de dentro. Brota, nós somos ou não pessoas com boas tendências e escolhemos a nossa religião de acordo com o nosso entendimento da vida, do mundo. Então eles verificaram que entre as pessoas que têm alguma forma de religiosidade, os problemas do sistema cardiovascular são menores. Há menos pessoas doentes. Aí a gente sempre diz assim, mas o fulano é muito espiritualizado e é muito doente. Isso é um dado, a estatística é diferente. Estamos falando nos grandes números. Então é menor a incidência de doenças cardiovasculares em pessoas que praticam alguma forma de espiritualidade do que entre pessoas que não praticam. Como também os problemas de hipertensão são mais frequentes naquelas pessoas que não têm nenhuma prática da espiritualidade do que entre as pessoas que praticam a espiritualidade. Então aí nós temos já uma prova que a espiritualidade faz bem à saúde. Que ser espiritualizado, isso se explica tanto sob o ponto de vista doutrinário quanto sob o ponto de vista da ciência, que falam a mesma linguagem, pela lei das atrações, pelas vibrações, pelas energias que nós emitimos e que nós recebemos. E como a criação é do mais sutil para o mais denso, vale lembrar aquela afirmação do Chico Xavier, que muitas das nossas enfermidades, não são todas, mas muitas das nossas enfermidades começam no plano espiritual, até se manifestarem no organismo físico. E é um estudo muito interessante, utilizando o chamado método do duplo cego a respeito do passe. Esse método duplo cego tem uma finalidade: eliminar completamente a possibilidade de sugestão. Como é que funciona? Então, vou dar um exemplo. Uma experiência feita na Coreia do Sul com um grupo de mulheres que tinha dificuldade para engravidar, embora estivesse em idade fértil. Vamos supor, agora não lembro exatamente o número, mas que fossem 60 mulheres que iriam se submeter a essa experiência. Elas iriam fazer, sob o ponto de vista médico, exatamente o mesmo tipo de tratamento. Então, clinicamente, eram tratadas da mesma maneira. Só havia uma diferença: todas elas foram fotografadas. E isso todas elas sabiam. E os médicos que estavam coordenando a experiência chamaram 4 meditadores, 4 pessoas experimentadas na meditação, ou seja, que sabem usar o seu pensamento
E nós sabemos que esses bons pensamentos também, de acordo com os médicos, podem receber a ajuda espiritual para serem reforçados. E aí vem o porquê se chama duplo cego. Das 60 mulheres, aleatoriamente, nenhuma delas sabia disso, e nem o examinador sabia, retiraram a fotografia de 30 delas. E essas 30 fotografias foram levadas aos meditadores, que 2 vezes por dia, ou 3, deveriam se reunir, focando as fotos daquelas mulheres, sabendo onde elas estavam, e meditando para que elas conseguissem engravidar. Agora vejam, por que se chama duplo cego? São 60 mulheres. 30 foram selecionadas. As mulheres selecionadas não sabiam que haviam sido selecionadas. Aliás, nenhuma das mulheres do grupo sabia que essa experiência estava em andamento. E os meditadores não sabiam que havia outras submetidas à mesma experiência. Eles só tinham que meditar para que aquelas 30 conseguissem engravidar, fazendo exatamente o mesmo tipo de tratamento e levando sua vida diária normal fora do tratamento. Pois bem, depois de 6 meses, o número de grávidas no grupo que recebeu a meditação, que nós podemos entender até como um passe à distância, era 63% maior do que o número de grávidas do outro grupo. O pensamento à distância. Aí quando nós pensamos, tem um amigo que não está bem, será que faz sentido rezar por ele? Está tão longe? Esse longe ou perto é um conceito apenas de materialidade. Podemos lembrar da experiência das partículas. É apenas uma questão de materialidade. Tempo e espaço, nós estamos submetidos a isso a partir do Big Bang. Então, a meditação, a oração, o passe, sem dúvida, fazem bem à saúde, como a espiritualidade faz bem à saúde. Não importa que as pessoas saibam ou não saibam, acreditem ou não acreditem, mas se elas souberem e acreditarem, é ainda melhor, porque criam condições de receptividade. E é por isso que temos também que nos libertar de falsas culpas, para que não dificultemos quando nós precisamos da nossa cura. A pessoa adoeceu, pertence a um grupo espírita, nós vamos reunir na quarta-feira, vamos fazer uma oração por ti, vamos tentar uma vibração à distância. Não quero. Se eu estou doente, tem alguma causa. Devo ter sido muito ruim na vida passada, agora estou pagando meus pecados, deixa eu pagar em paz, não me ajuda, por favor. Está se bloqueando. Esse é o lado ruim, é o lado negativo. Não nos interessa ajudar nem os outros, nem a nós mesmos. Não podemos mudar nossa vida passada. Isso não significa que não devamos procurar melhorar a nossa vida presente. Logo, se a pessoa conhece, ela é receptiva. Houve uma história muito interessante nesse sentido de cura que aconteceu com a minha mãe. Ela era médium, de muita sensibilidade, e uma ocasião estava com o irmão dela, meu tio, em uma praia perto da cidade de Porto Alegre, e eu estava com a minha mulher e os filhos viajando, estava no estado de Santa Catarina. E uma manhã ela levantou, sentiu-se mal, caiu, e foi levada ao hospital da cidade. Foi constatado um quadro de arritmia com taquicardia. Coração absolutamente fora de ritmo e batendo muito depressa. Esse hospital, numa cidade grande, não tinha um aparelho de monitoramento dos batimentos cardíacos, então teve que ser transportada para Porto Alegre, para o Hospital Universitário da PUC, onde eu lecionei até 2014. Nós recebemos a notícia e fomos também para Porto Alegre. Sabe como é quando se recebe essa notícia longe? Sua mãe está muito doente, foi para o hospital. Me conta logo o que aconteceu. Não, foi para o hospital mesmo. Aí ela estava no hospital da PUC, nós chegamos lá à noite, fomos visitá-la e olhamos ali os monitores. O coração estava completamente fora de ritmo. 118, 76, 112, e assim estava. E fazendo aquela medicação adequada a esse quadro clínico, que é o uso de anticoagulantes para evitar que algum coágulo se desloque e dê problemas maiores. Aí, diante disso, falamos com os assistentes do médico, o médico estava junto, disse, olha, nós vamos ter que fazer uma manobra de cardioversão, que é aquele choque no músculo cardíaco para ver se retorna o ritmo, se vê muito em filme policial, e não é uma visão muito bonita, principalmente para o leigo. E quando disseram aquilo,
Ela nos olhou, estava lúcida. Olha, eu não quero fazer esse negócio. Aí esse negócio passou a ser o nome da cardioversão, no uso do aparelho. Na manhã seguinte, estava marcado para o dia seguinte, às 13 horas, a manobra de cardioversão. Na manhã seguinte, ela me telefonou, era um domingo, se não me engano, telefonou cedo, e disse, eu vou te fazer um pedido. Diga, pede para as minhas amigas do chá. As amigas do chá eram um grupo de senhoras que se reuniam semanalmente na casa de uma, de outra, cada semana na casa de uma delas, e durante a reunião faziam roupas para creches, para crianças necessitadas. E no final da tarde sempre faziam alguma oração, às vezes vinha alguma comunicação espiritual, nem sempre. Esse era o chamado grupo do chá. Então ela me telefonou e disse, pede para as minhas amigas do grupo para rezarem, para eu não precisar fazer aquele negócio. Tudo bem, vou pedir para as amigas rezarem. Mas, se precisar fazer, não te preocupa. Só uma manobra comum, eles vão usar um anestésico em dose pequena, vai sair tudo bem. Palpite médico eu tenho dos médicos. Ela me interrompeu. Eu estou simplesmente pedindo para avisar as minhas amigas para rezarem. É possível? É possível? É, eu vou avisar. Avisei. Lá pelas 11 horas, me telefonou de novo. Avisou as amigas? Avisei. Elas estão rezando? Como posso saber? Devem estar. Eu pedi para que rezasse. É porque eu não quero fazer aquele negocinho. Eu vou pedir. Interessante que mesmo sendo médium, ela até aquele momento não havia sentido nada. Até pelo próprio nervosismo, em matéria de auxílio espiritual, absolutamente nada. E a uma hora seria a cardioversão. Aí, meio-dia e pouco, ela conta que adormeceu. Até então não tinha dormido e nervosa. Adormeceu e de repente sentiu uma luz muito forte sobre os olhos. E quando sentiu essa luz muito forte sobre os olhos, sabe aquele momento em que a gente acorda, até tomar conhecimento mesmo do que está acontecendo, a gente pensa tanta coisa num só instante, se for contar leva alguns minutos, mas é sonhado em alguns segundos. Então ela imaginou, quando sentiu aquela luz nos olhos, são os rapazes. Nós chamamos os guris do Rio Grande do Sul, jovens, os assistentes do médico. São os guris que vieram me aplicar o aparelho. E abriu os olhos, mas a sala estava vazia. Mas não demorou muito e chegaram os guris para aplicar o aparelho. Mas como é que está a senhora? Tudo bem e tal? Já foram ligando o aparelho? Fique tranquila que vai dar tudo bem. Enquanto um ligava o aparelho, o outro foi, olhou no monitor, mas fulano, olha aqui. 74 pulsações por minuto, pressão arterial 12/7. Será que isso vai continuar? Ficaram observando o aparelho 10, 15 minutos e se manteve o quadro. E não foi preciso fazer aquele negócio. Aí é o caso do paciente sensível que se ajuda, que pediu ajuda, porque o que não pede ajuda, ele também se bloqueia. E há as pessoas que carregam muita culpa sem dever e que botaram na cabeça que sofrer é que é bom, que bloqueiam também os mecanismos de cura. Eu não quero curar, eu sou um devedor, eu sou um eterno culpado. Eu quero pagar essa minha conta de uma vez para chegar lá com a conta mais ou menos zerada. Isso também prejudica. Logo, nós sempre podemos nos ajudar nessa recepção. Esse é um dos estudos feitos a respeito da influência do passe, mesmo à distância. Saúde mental. Não se dizia que quem vai para o espiritismo fica doido, não sei o que, pois é. Mas o que se verificou estatisticamente é que as pessoas espiritualizadas, em média, sempre é um dado estatístico, têm condições de saúde mental muito melhores do que aquelas que não têm nenhuma ligação com a espiritualidade. E é fácil de explicar. Eu posso estar bem de saúde maltratando o meu corpo? Não. Posso estar bem de saúde maltratando meus pensamentos? Não. Posso estar bem de saúde maltratando minha essência, que é o espírito? Não. É perfeitamente explicável. Além disso, aí entre os meditadores mais treinados, a diferença é fantástica. As pessoas com maior grau de espiritualidade têm um sistema imunológico e um sistema endócrino superior à média das pessoas.
Os antigos costumavam dizer: quem ama não adoece. Isso parecia uma bobagem, parecia que não significava grande coisa. E agora se sabe que os sentimentos de amor, de fraternidade, de paz, não somente têm influência sobre os vórtices energéticos, o chamado chakra coronário, chakra cardíaco, como também tem influência sobre uma pequena glândula de 2 lóbulos que temos atrás do osso externo, chamada glândula timo, que é responsável por nosso sistema imunológico. Os sentimentos de amor, portanto, fortalecem o sistema imunológico. E é o que os antigos pensadores, poetas místicos perceberam quando diziam: quem ama não adoece. Adoecer, adoece. Qualquer um de nós pode adoecer no plano em que nos encontramos, mas que as pessoas amorosas dão muito mais trabalho ao vírus invasor, dão. Por isso o biólogo Bruce Lipton, que escreveu A Biologia da Crença, descobriu que o que mais nossas células temem não são os agressores externos, são nossos pensamentos, nossas emoções, que podem fortalecer ou debilitar o exército de anticorpos comandados pela glândula timo, sensível a essas vibrações que nós temos para a nossa defesa. Então, inclusive, sob o ponto de vista do sistema imunológico, a espiritualidade faz bem à saúde. E aí nós temos a condição de substituir a visão analítica pela visão sistêmica. Nós ocidentais, mesmo na pesquisa científica, sempre tivemos aquela visão analítica, análise, a decomposição do todo em suas partes. E aí, pela análise das partes, chegarmos ao comportamento do todo. Sempre esbarramos, nesse caso, com o chamado enigma de Platão, que descobriu que as propriedades do todo, a grande falha do método analítico, as propriedades do todo não são a soma das propriedades das partes. Um quadro não é só um amontoado de tela e tintas de diversas cores. Analiticamente seria só isso: eu vou decompondo um quadro, tem tinta, tem tela, tem sobra de pincel que ficou por aqui, pronto. E não é isso. Não chegamos naquelas propriedades, as chamadas propriedades do todo. São diferentes. O sódio é quimicamente um gás venenoso, o cloro também, mas se os dois se unirem, e se unirem por afinidade, um tem o que faz falta ao outro, dá o cloreto de sódio, que embora não seja a 8ª maravilha, principalmente para os hipertensos, é o sal de cozinha, também não é um veneno. Então as propriedades do todo são diferentes das propriedades das partes. Uma folha fora da árvore tem a mesma característica física, mas perdeu a função. E Claude Bernard, um dos primeiros médicos estudiosos da anatomia comparada, disse: a função faz o órgão. Sempre o mais sutil faz o mais denso, e não o mais denso faz o mais sutil. E há N experiências nesse sentido. Então a visão analítica é substituída pela visão sistêmica, a visão do todo. Por isso chegaremos a um conhecimento ideal das artes médicas quando nos conhecermos como um todo, e não quando nos conhecermos apenas como pedaço, apenas como parte. É aquele que só trata do ombro direito e não sabe o que está acontecendo com o pescoço. Às vezes é necessário, mas nem sempre. E a visão do ser humano tem que ser uma visão holística, substituindo a visão analítica em tudo. No lar, trabalho, escola. O que nós temos na visão analítica? O homem afastado da natureza, o homem afastado de Deus. Deus está lá, eu estou aqui. Aquele pensamento primitivo, a natureza está lá e eu estou aqui. Mas eu sou um ser da natureza. Essa ideia de estar separado da natureza me permitiu até agredi-la, achando que um dia ela se recuperaria por si mesma de todas as agressões sofridas. Estamos a ver que não é isso que acontece. Temos que nos considerar integrados à natureza e substituir aquela ideia do Deus em nós pela ideia do Deus em nós.